Pessoal, a coisa ficou feia para o STF. Os Estados Unidos mandou uma carta direto para o Alexandre de Moraes. O corre-corre começou lá em Brasília, meus amigos. O governo Lula, que tanto foi beneficiado pelo STF, já começa a mostrar que vai abandonar o ministro caso venham realmente retaliações dos Estados Unidos. Quero mostrar tudo pra vocês, tá claro? Antes eu só peço pra você me ajudar aí deixando o seu like, deixando o seu comentário sobre o que você acha sobre tudo isso que tá acontecendo. E meus amigos, mandaram um recado direto ao Alexandre de Moraes, olha aí. Uma reportagem do jornal The New York Times, publicada nesta quinta, revelou que o Departamento de Justiça do governo americano enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes repreendendo o magistrado por uma ação tomada contra uma rede social americana. De acordo com a carta divulgada em matéria do jornalista Jack Nickas, o Departamento de Justiça enviou a correspondência para Moraes neste mês, repreendendo-o por ordenar que a Rumble, uma rede social americana popular entre os conservadores, bloqueasse as contas de um usuário específico. O The New York Times relata que teve acesso a uma cópia do documento que não havia sido divulgada anteriormente. O Departamento de Justiça informou ao juiz Moraes que ele poderia aplicar as leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas tomassem medidas específicas nos Estados Unidos. Procurada pelo jornal americano, a assessoria do magistrado disse que não comentaria o assunto. Rumores sobre possíveis sanções ao ministro do STF ganharam forças nos últimos dias, desde que o próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou no Congresso dos Estados Unidos que punições contra o membro do STF eram muito prováveis. Esta semana, o governo dos Estados Unidos divulgou uma nova política de sanções, que teria como alvo oficiais governamentais que censuraram cidadãos americanos. Ao Metrópolis, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que no momento não tem informações a compartilhar sobre quais indivíduos serão alvo das sanções. Para mais informações... Então tá aí, pessoal, realmente as sanções estão vindo. E muita gente vem aqui no meu canal e fala, mas pô, o Alexandre de Moraes só vai perder o visto, né? Ele só não vai poder ir lá nos Estados Unidos. Isso, na verdade, não vai mudar muita coisa, meus amigos. A perca do visto é só a ponta do iceberg. É só o começo do que está vindo para esses ministros. Olha aqui. E falando então desses apoiadores de Donald Trump que já estão com o olho no Brasil para essas novas medidas anunciadas por Marco Rubio, ontem a gente trouxe um conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, falando a esse respeito. Hoje, a deputada republicana Maria Elvira Salazar não só apoiou a decisão de Marco Rubio de negar visto a estrangeiros que censurem norte-americanos, como citou diretamente, a exemplo do conselheiro de Donald Trump, o ministro brasileiro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal. Nas redes sociais, a deputada americana escreveu, abre aspas, que isso sirva de alerta para tiranos ao redor do mundo e simpatizantes autoritários como Alexandre de Moraes do Brasil. Se você tentar censurar cidadãos americanos, mesmo além de nossas fronteiras, não será bem-vindo nos Estados Unidos. Os dias em que os repressores aproveitavam nossas liberdades enquanto as negavam aos outros acabaram. A liberdade de expressão é sagrada e nós a defenderemos em todos os lugares. Fecha aspas para a deputada Maria Elvira Salazar, do Partido Republicano, lá nos Estados Unidos. Então aqui você vê, né, que é um aviso. Olha, a restrição do visto ao Alexandre de Moraes é só um aviso para essa galerinha aí. Pode vir, sim, mais coisas. E aí eu queria dar ênfase, né, em um post lá do senador, né, do senador Marco Rubio. Não, na verdade, o secretário Marco Rubio. O secretário que está lá junto com o Donald Trump, né. Se a gente vir aqui traduzir por o que ele tá falando aqui nesse post no Twitter, olha só o que ele diz aqui. Por muito tempo, americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices da censura a americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Então aqui, né, ele começa a falar mais sobre essa questão
sobre, né, o pessoal que tá tentando aí censurar estadunidenses aqui no Brasil e fora do Brasil, como o Alexandre de Moraes vinha fazendo, né? Quando o Moraes ia assinar lá uma decisão, em vez dele falar assim, olha, eu não quero que apareça aqui no Brasil esse post por causa disso, não. Ele falava assim, ó, eu quero que tire esse perfil, esse post do Brasil e dos Estados Unidos e do mundo todo. Eu não quero esse cara aparecendo pra ninguém no mundo todo. O Alexandre de Moraes realmente passou de todos os limites. Aí, respondendo aqui, o secretário Marco Rubio, agora eu vou até tirar aqui a tradução, ó, pra vocês verem que eu não vou traduzir mais a página, ó. Voltei para o inglês. Agora, olha só o que o Departamento dos Estados Unidos oficial, tá? Conta oficial, respondeu ao secretário Marco Rubio. E outra, eles responderam em português. Esse aqui é a conta oficial, né, da Secretaria do Departamento lá dos Estados Unidos. Eles responderam em português. Por que será, hein, gente, que responderam em português? Olha só, que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Por que será que eles responderam isso em português, pessoal? Será que é porque o português é uma língua muito falada? Muito famosa? É claro que não. Isso aqui é um recado direto e reto para Alexandre de Moraes. Meus amigos, o STF está em completo desespero com tudo isso que está acontecendo. E muitos, né, até zoavam o próprio Eduardo Bolsonaro. Quantas vezes entrei na internet e vi pessoas caçoando do Eduardo Bolsonaro? Não, porque ele tá lá gastando nosso dinheiro para fazer turismo. Não, ele nem tem contato com o Trump. Não, ele nem sabe inglês. Não, é o bananinha. Meus amigos, o trabalho que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo, vem mudando tudo o que tá acontecendo no Brasil. E até o governo, a esquerda, que começou, né, a zoar o Eduardo Bolsonaro por ter ido pra lá fazer essas coisas, até eles mudaram o tom. Olha aí. E o PT também agora está com uma orientação para ter cautela em relação ao nome de Eduardo Bolsonaro. Por quê, Juliana? Exatamente isso. O Pedro comentou isso agora e tem uma divisão ali dentro do PT sobre como tratar o assunto de hoje especificamente. O que a gente acompanhou ontem, Leandro? A gente trouxe aqui um pedido de cassação contra o parlamentar assinado por Lindenberg Farias, esse que apareceu agora falando que é líder do PT na Câmara dos Deputados, por um suposto conluio, né, do parlamentar, do filho do ex-presidente, nos Estados Unidos contra o próprio judiciário brasileiro, as instituições brasileiras. Hoje há um entendimento que é preciso tomar cuidado ao citar Eduardo Bolsonaro, falando desse caso de hoje especificamente e essa possibilidade dessa sanção realmente ser concretizada dos Estados Unidos com o Brasil. E por que esse cuidado? Porque eles querem evitar ampliar, de alguma forma, a atuação de Eduardo Bolsonaro em relação a esse e outros assuntos. Porque o que a gente está vendo, exatamente isso que o Pedro traçou agora, é uma tentativa de dizer, olha, Eduardo Bolsonaro está lá, né, entre as pessoas da direita, entre os aliados do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro está lá, está conversando com os congressistas, está conseguindo, inclusive, essa medida contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, de um cara desacreditado, que estava sendo zoado pela esquerda, que não estava fazendo nada, que estava lá só gastando nosso dinheiro, agora eles estão espertos com o Eduardo Bolsonaro. Olha, cuidado com o que vocês estão falando sobre ele aí. Vai com calma. E aí, o governo vendo tudo isso acontecer, a esquerda, o PT, o Lula, vocês sabem, né? Sempre esteve assim junto com o STF, trabalhando junto para dominarem um país. Eles agora começam a sinalizar que vão abandonar Alexandre de Moraes. E não sou eu que estou falando, meus amigos. Olha aqui essa matéria que está na CNN. Planalto rejeita retaliação contra eventual sanção dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes abandonado, gente. Olha só. Integrantes do Palácio do Planalto relataram à CNN serem contrários a uma retaliação na mesma medida contra os Estados Unidos, caso o país sancione autoridades brasileiras, e defendem uma resposta política contra a medida. Uma resposta ali, né, menos ofensiva, não uma retaliação, tentar conversar, né, algo assim. Isso significa que, se forem cancelados os vistos de entrada a autoridades brasileiras, a ideia é que o Brasil não cancele vistos de autoridades americanas. Largaram a mão
do Alexandre de Moraes. Nem o PT, nem a esquerda agora quer mais ficar ao lado deles, porque eles sabem o que está vindo. Depois de tudo isso que eu mostrei pra vocês, eles mandando carta direto para o Moraes, postando no Twitter, respondendo em português, falando das autoridades, eles sabem o que vai acontecer com o Alexandre de Moraes. Mas, como o mundo não é só flores, como o mundo não é 100%, né, como a gente queria, a gente sempre fala aqui nesse canal, quem me acompanha tá até cansado de ouvir. A gente tá vendo toda essa movimentação contra os ministros da Suprema Corte, e isso é óbvio que é muito bom. Mas vocês acham, do fundo do coração de vocês, que eles vão observar tudo isso acontecendo e ficar de cabeça baixa? Você acha que eles vão observar tudo isso acontecendo? Eles que dominaram um país, um dos países mais ricos, né? Se não for o país mais rico da América Latina. Um dos países que mais, né, tem aí terras boas pra plantar, pra fazer dinheiro, pra crescer como país. Eles mandam nesse país, eles dominaram esse país. Você acha que eles vão ficar assistindo tirarem eles do poder? Você acha que eles vão ficar assistindo tudo que tá acontecendo e só esperar eles virem, tirar eles do poder, prender eles? É óbvio que não. O STF já começa a correr pra continuar aplicando o seu modo de poder. Olha aí. A gente vai falar aqui sobre o Marco Civil da internet. O que é isso, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem, e aí mais especificamente essa é uma tarefa do ministro Luiz Roberto Barroso, e portanto isso ganha um simbolismo importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem marcar o julgamento que vai ou pode definir as regras para a atuação das Big Techs aqui no Brasil, mais especificamente para as redes sociais. É o Marco Civil da Internet, onde o STF está analisando há quase 10 anos a eficácia de um artigo que isenta as redes sociais de responsabilidade no conteúdo que elas veiculam. Nos dias de hoje, onde você tem adolescentes se automutilando no Discord, sem o conhecimento dos pais, porque está sendo ameaçada pelos outros integrantes da rede social. É muito triste, né, ver um vídeo da Globo, porque eles fazem todo um rodeio ali pra tentar, né, ajudar o STF. Mas enfim, vamos assistir até o final, depois a gente comenta um pouco. Onde você tem 300 anúncios, ou seja, a Big Tech, a rede social, está ganhando dinheiro para veicular um golpe contra a pessoa que está acessando, que está usando. Isso no caso do INSS, tá? Ou seja, o aposentado já foi lesado e aí ele vai entrar lá no Instagram, tá lá um anúncio, o Instagram ganhou dinheiro para induzir o lesado a ser enganado novamente. Isso está num dado, está num processo feito pela Advocacia Geral da União. Voltando aqui, o que o Supremo vai discutir? Se as redes sociais são responsáveis pelo que elas colocam no ar, pelo que elas exibem para você. E quando se fala em responsabilidade, está se falando se ela pode ser acionada na justiça ou se ela é obrigada a controlar esse conteúdo, a fazer um filtro desse conteúdo para não deixar que crime, ou seja, racismo, misoginia, questões legalmente, né, já estabelecidas como criminosas no Brasil, circulem sem qualquer tipo de controle. E aí eu chamo sua atenção para o seguinte: o fato disso ter sido decidido na noite de ontem é simbólico, porque faz com que você entenda que vem a decisão do Supremo depois da ameaça feita pelos Estados Unidos por meio do Marco Rubio, que foi muito celebrada nas redes. O Supremo não cede a essa ameaça. 2, vai ser julgado na semana que vem, dia 4. Por que o processo tinha sido suspenso? Porque o ministro André Mendonça havia pedido vistas. Ele devolve esse processo um dia depois de, como você viu com exclusividade em primeira mão aqui, a Advocacia Geral da União entrar com um pedido de liminar, que está nas mãos do ministro Dias Toffoli. O que é uma liminar? Olha, é urgente agir agora. Tem golpe sendo patrocinado nas redes contra os aposentados e pensionistas, tem criança morrendo, tem isso e aquilo. Ministro, por favor, decida, porque já está sendo discutido há muito tempo e eu preciso de uma resolução agora. Então tá aí, né, pessoal? Vocês viram aí o desespero que eles estão pra regular a internet. E se fosse só por causa disso aqui, né, que a Daniela Lima tá falando, seria perfeito. Nossa, eles estão pensando, né, realmente nas maldades que acontecem na internet. A gente sabe que acontecem algumas coisas. Mas assim, eles vão pegar um exemplo de uma coisa que aconteceu e censurar todas as redes sociais? A gente sabe
o porquê que eles estão fazendo isso. A gente tem a clara certeza. Eles estão tentando aplicar de forma séria a censura nas redes sociais para que as pessoas não critiquem mais o governo, para que as pessoas não critiquem mais o STF. Por que tá vindo todas essas sanções, nessa repressão dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes e o STF? Por causa de censura. Porque eles vêm aqui e mandam calar, manda fechar, manda derrubar canal, manda derrubar perfil e, nos piores dos casos, manda prender. A gente sabe o cerceamento da liberdade de expressão que está acontecendo no Brasil. Aí é claro que eles não vão vir com papel e falar assim, não, por causa das pessoas criticando o governo, a gente vai censurar, a gente vai regular as redes sociais. É claro que não. Eles vão falar que tá acontecendo isso, que tá acontecendo aquilo, que é golpe, que tem conversa no Discord, que tem conversa no Facebook e com isso censurar as redes sociais. Então, a gente sabe que, beleza, os Estados Unidos está vindo, já mandou o recado direto para o Alexandre de Moraes, as sanções estão chegando, aparentemente, né, eles disseram que a questão do visto, a pessoa só vai saber na hora que estiver no aeroporto. Então a gente não sabe se o visto do Alexandre de Moraes já foi cancelado ou não. Mas, caso já tenha sido cancelado, eles não falaram, e quando ele for lá para o aeroporto e viajar para os Estados Unidos, não vai conseguir. Mas eles estão vindo para retaliar o Brasil e o STF não vai ceder. Como eu disse, né? Eles que mandam no Brasil, eles que têm o poder, o controle de tudo, eles vão ficar assistindo parado? É claro que não. Eles vão pro tudo ou nada, regular 100% as redes sociais, parar de rodar notícias sobre os Estados Unidos, sobre sanção, sobre posts contra ministros e vai acabar críticas ao governo. Chega, você não vai ver mais nada desse tipo de coisa na internet, né? Eu acredito que até como canais como o meu aqui, que a gente vê e expõe o que tá acontecendo, acredito que também não vá mais existir. Mas enfim, o governo, pelo menos, da esquerda, o PT, parece que tá querendo soltar a mão do ministro. E será que o STF vai aguentar tudo isso sozinho? Bom, vamos ver, né? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso que tá acontecendo no Brasil.